Meus amados irmãos e irmãs, tenho o grato prazer de trazer uma nova meditação no dia de hoje para compartilhar com cada um de vocês que gostam de estudar a Palavra de Deus e se encher dela para viver vidas vitoriosas nesta terra tão complicada. Estou disposto a gastar meu tempo, mesmo que não tenha lucro. A passagem que eu vou ler da Bíblia fala disso, vai nos falar disso. E mesmo que essa seja a minha situação, o maior lucro é pregar a verdade. E que muitas pessoas aceitem ouvir essa verdade e mudar por causa dessa verdade. A passagem que eu vou ler está em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 até o 6. Lemos assim: se alguém transmite um ensino diferente e não se atém às palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino segundo a piedade, é um orgulhoso, um ignorante, alguém doentiamente preocupado com questões fúteis e contendas de palavras. Vou repetir esta última frase. É alguém doentiamente preocupado com questões fúteis e contendas de palavras. Outra versão diz, padece a enfermidade de discutir. Daí se originam invejas, ultrajes, suspeitas malévolas, discussões sem fim entre pessoas de mente corrompida, que estão privadas da verdade e consideram a piedade como uma fonte de lucro. Ora, a piedade dá grande lucro, sim, mas para quem se satisfaz com o que tem. Que palavra, hein? A meditação de hoje se titula O ato de contender na Bíblia. Esse ato de contender está dividido em 3 tipos no Novo Testamento. Está o contender por enfermidade, que acabamos de ler, pessoas que contendem porque estão doentes espirituais. Segundo grupo de pessoas são os que contendem por intelectualidade, ou seja, argumentando que sabe mais que os outros. Para basear-me nessa declaração, tenho anotado aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. E por último temos o contender ardentemente pela fé, em Judas, versículo 3. Contender ardentemente pela fé. Das 3 maneiras de contender, a única correta para a vida do cristão é a última. Contender ardentemente, fervorosamente pela fé que nos foi dada. Por uma única vez foi nos dada e não se repetiu a doação dela, porque ela já foi estabelecida para os cristãos. Não temos que andar divagando por aí, perdido, perambulando em livros e mais livros e procurando alguma versão que facilite o entendimento e, na mesma vez, ultraje a verdade bíblica porque vai modificar para o gosto do ser humano. E assim estamos muitas vezes
perdendo nosso tempo querendo ouvir e ler alguma palavra que confirme que nós estamos na verdade. E como é fácil ser enganado. Sabia que o crente é constantemente enganado? Tem gente que pensa que porque é crente não vai ser mais enganada. E ainda alguns se engrandecem e dizem, a mim não me engana ninguém. É tudo pelo contrário. Quanto mais crente fiel sejamos, mais o inimigo vai tentar de nos enganar de qualquer maneira, com tal de ficarmos no erro, pensando que estamos no certo. Isto é muito sério, por isso que a maneira única de contender para o cristão é contender ardentemente pela fé. Os tempos que estamos vivendo no Brasil, e este vídeo que está sendo gravado hoje serve para todo o país que fala o português também, e provavelmente o problema é o mesmo lá, nos outros países, principalmente da África, que falam o português, mas também para quem entende o português, seja que mora nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, onde quer que haja pessoa entendendo o português, é para você essa palavra. Porque nos dias de hoje estamos vivendo uma tragédia enorme, enorme mesmo. Uma tragédia lamentável, triste e praticamente incorrigível. Mas por quê? Porque a liderança das igrejas tem descuidado o contender ardentemente pela fé. Os mestres de escola dominical têm desleixado o seu dever de contender ardentemente pela fé e ensinar as crianças a contender ardentemente pela fé. Nas sessões de jovens, se fala de qualquer outra coisa, parece que se numa reunião ou igreja de maioria jovens não falarmos coisas atuais do mundo, digamos assim, da era moderna em que vivemos, ou pós-moderna, parece que se não falamos algo assim, os jovens vão ficar pensando que não vale a pena voltar para essa igreja. Mas sim que vale a pena voltar para aquela igreja que contende ardentemente pela fé. E a mim me incumbe ensinar esta verdade e reclamar, porque muita liderança evangélica está com os braços cruzados, acomodados e fazendo que os membros da igreja se acomodem também e fiquem tranquilos com o pouco que têm de Deus e não lutem, porque contender é lutar, não lutem ardentemente pela fé deles. Eles estão muito acomodados, a maioria dos crentes está assim e a culpa é da liderança. Qualquer tipo de liderança devia ser honesta. Honesta. Por que eu digo isto? Porque o texto ainda segue outros versículos mais falando sobre o lucro. E eu também li e disse isso que eu tenho escrito aqui, esta fé e não qualquer doutrina foi transmitida aos santos de uma vez por todas. Por esta fé devemos batalhar fervorosamente. Mas antes eu tinha lido que na qual nossa fé, na qual cremos com vistas à nossa salvação comum. Se nossa fé, ou melhor, se para nossa salvação dependemos da fé, mas não como forma de crer, senão o objeto no qual crer. Se nossa fé for fraquinha, nossa salvação não está garantida. Eu posso estar dizendo que fui salvo, mas posso estar totalmente equivocado e enganado. E muitos outros
sim, foram salvos. E são salvos de verdade. Mas cruzam os braços e não crescem. Ficam anão a vida toda nas coisas espirituais. E sabe que é um grave problema para a humanidade, pior que os descrentes. Sabe por que é pior que os descrentes? Porque descrente não fala com crente, fala com descrente. Então, entre eles se entendem. Está tudo bem ou está tudo mal, segundo a temática do momento da conversa entre eles. Está tudo bem ou está tudo mal? E eles concordam. Mas quando conversa com um crente, um mundano, conversa com um crente de verdade, esse crente devia preocupar a essa pessoa por sua salvação. Levar, induzi-la a ter uma preocupação em ser salva eternamente. Mas não, eles ficam cômodos, tranquilos, porque o crente não tem mais força. O crente perdeu a vitalidade espiritual nos dias de hoje. Perdeu a honestidade. Quando o texto fala de lucro, diz que a piedade é de lucro, é um bom lucro. Mas para quem? Para aquele que sabe agradecer a Deus pelo que tem, e não é um ambicioso, um invejoso, um faminto por fama, poder e dinheiro. Para esse, a piedade tem muito lucro que nos dar. Mas para os outros tipos de crentes que amam mais o dinheiro, a fama, o poder e também o bem-estar na terra, a piedade não tem nenhum valor. Mas a piedade, ela tem um valor enorme e nos dá um lucro tremendo para os crentes que estamos ligados com o dono do capital, que é Deus. Quando estamos ligados com Deus, crendo em Deus, confiando em Deus, temos muito que ensinar, não somente aos da igreja, senão também aos do mundo. Palavra de Deus, temos muita coisa para ensinar. Nossa copa ou vaso transborda de sabedoria, transborda de luz, transborda de fortaleza, de vida nas palavras que nós soltamos. Eu nunca vou esquecer, mas não vou contar em detalhe como foi, para que não fique como um louvor à minha pessoa. Mas eu nunca esqueço que uma pastora tinha me levado a ver a um irmão da Batista tradicional, e ele falou para a pastora a respeito de mim uma fala, um testemunho incrível, que eu nunca podia ter esperado um testemunho desse tipo. Mas o testemunho dizia que ao abrir a minha boca, a fala não era qualquer uma. E isso é importante, meus irmãos, minhas irmãs, termos as garras para contender ardentemente pela fé. E quando nós temos essas garras, essa euforia, essa graça prevalecente em conquistar as pessoas pela fé verdadeira e única, e defendemos essa fé, e já vou explicar melhor o que é essa fé. Então, quando assim nos comportamos com respeito a essa fé que foi nos dada uma vez para sempre, então há poder de Deus nas nossas palavras e revoluciona os outros, para bem ou para mal. Por quê? Porque se a pessoa está rebelada contra Deus, a palavra que a gente vai dar e que é verdadeira, pura e verdadeira de Deus, vai feri-la muito e vai fazer com que ela esteja negando a validade dessa palavra, o valor dessa palavra, e se revoltando ainda mais contra Cristo e contra o Evangelho. Por quê? Porque ela tem um coração endurecido e está rebelada contra a vontade de Deus. Mas aquele crente que concorda com a vontade de Deus e diz: bom, nos tocou este governante, foi Deus que permitiu, porque Ele é o Supremo. Então, seja bem eleito ou não, mas Ele está ali
porque o meu Deus é o Supremo, então eu vou me contentar com o que Deus é na minha vida e com o que Deus está fazendo. Então, dessa maneira, nós derrotamos o inimigo e fazemos com que eles tenham de nossa boca uma palavra poderosa que possa mudá-los de vida. Mas quando o coração está fechado e teimando com que não, ele está ali porque roubou o cargo ou no emprego, na igreja, ele é o pastor porque ele enganou o povo. Quando estamos contendendo dessa maneira, seja na política, seja na igreja, seja na sociedade, seja na família, e contendemos, esse é o meu lugar e você me roubou, então estamos despreciando ao Supremo que é Deus, que é Cristo, melhor. Deus, mas Cristo fica melhor dizer, porque o Pai entregou ao Filho a supremacia. Isso está lá em Colossenses. Então, quando nós respeitamos a esse Cristo que é o Supremo, nós deixamos de contender na carne, contender pela intelectualidade nossa, ou contender porque somos doentes psicológica e espiritualmente. Mas quando nossa fala está cheia do Espírito Santo, cheia da verdade, e contendemos por essa fé única que Deus nos deu, vai acontecer alguma coisa. Talvez a fala nossa, nesse vigor, que aqui a palavra diz ardentemente pela fé, e é uma frase bíblica. Então, talvez isso produza grandes mudanças para bem nas pessoas, mas talvez as condene, porque vão se rebelar contra a palavra de Deus. Mas aí você já ficou livre do sangue dele, você está liberto da culpabilidade dele, que toma um caminho equivocado. Por isso que temos que falar a verdade com honestidade. Se eu falo que Deus que eu estou com Deus e Deus está comigo porque Ele me abençoa, Ele me prospera, Ele me deu carro novo, Ele me deu um emprego novo, estou ganhando bem, estou me ajudando por aqui e por lá. Toda essa fala eu tenho para demonstrar que eu estou contendendo por a fé e Cristo está respondendo adequadamente a mim, é enganosa, é um lucro enganoso. Porque não é esse lucro que a piedade dá, a fé dá. A fé de Cristo, a fé de Deus dá outro tipo de lucro, como eu já falei, para aqueles que se contentam com o que têm. Então, a piedade nos dá um lucro expansivo, enorme, firme, estável, de fé, de poder, de autoridade. Autoridade sobre o demônio, autoridade sobre o diabo, autoridade sobre o pecado, autoridade sobre a corrente do mundo. Como eu posso ir em contra da corrente do mundo, em contra da corrente mundana? Como eu posso andar dessa maneira e você não vai poder? Claro que sim, que você vai poder. É só se determinar não ser um contendedor na carne, senão um contendedor no espírito, pela verdade de Deus. Quando você contende por essa fé, por essa palavra de Deus, por essa verdade única que está na Bíblia, no Novo Testamento, então você tem autoridade. Muitas vezes vão confrontar conosco, vão se opor a nós e dizer: eu não aceito que você fale a favor de tal político e em contra do outro. Eles estão enganados, porque quem está na piedade não fala isso. Nós não falamos essas coisas porque estamos desfrutando da piedade e estamos lucrando com ela. Ela nos dá um lucro extraordinário de paz, de sabedoria, de inteligência, de paciência,
de amor, de verdade, estamos plantados firmemente nas coisas de Deus e ninguém nos move. Mas esses que reclamam, pensando que a gente está falando de política, estão apostatando. E cada dia estão mais perto de apostatar, sabe por quê? Porque não são humildes para reconhecer que estão errados. Estão de coração endurecido. Por isso que esta palavra é muito oportuna. Contender ardentemente pela fé. E eu disse que vou explicar um pouquinho sobre a fé. Em toda a Bíblia, não se fala muito de a fé, mas sim se fala muito de a palavra de Deus. Na Bíblia inteira, quando se fala na palavra de Deus, está se falando na fé, que é um conjunto de crenças limitada, um conjunto limitado. Ou seja, sabemos quais são esses pontos nos quais vamos estar crendo para nossa salvação. Então, isso é fé, que geralmente em toda a Bíblia, em vez de fé, se fala em a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Por outro lado, também é sinônimo a palavra fé em toda a Bíblia e principalmente no Novo, com a palavra verdade. Então temos três palavras, três substantivos muito importantes que têm tudo a ver com nossa salvação. A fé, a palavra de Deus que sai da boca de Deus e a verdade. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo quando fala em contender ardentemente pela fé, está dizendo que não temos que aceitar a teologia. Eu estudei todas as instâncias da teologia. Assim que ninguém venha dizer que ele é contra a teologia. Não, eu sou a favor, porque eu estudei muito toda a minha vida e continuo estudando. Mas não é a palavra de Deus na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, não dá nenhuma vez a ênfase a estudar teologia, mas sim a palavra de Deus. Por quê? Porque a teologia pode ser de Deus, mas já é processada. Processa um para um lado, processa outro para outro lado, processa outro para outro lado, e cada um tem o seu lado de processar a Bíblia, a palavra de Deus. Enquanto que quando a palavra de Deus nos insta a ouvir e obedecer a palavra que sai da boca de Deus, está dizendo, vão para o original, vão para a fonte, da onde vem essa palavra, falem com o autor dessa palavra e não vão ter nenhuma equivocação. E isso eu aprendi há muitos anos. E eu posso assegurar a qualquer um de vocês, irmãs e irmãos, que o grande erro do cristianismo hoje, e porque esta grande maioria apostatando, é porque não sabem ler a Bíblia Sagrada. Não sabem ler, não a leem. E quando leem a Bíblia, interpretam de acordo a Calvino, de acordo a Armínio, de acordo a Lutero, de acordo a Santo Agostinho e de acordo a outros fundadores da igreja. Enquanto que o irmão Watchman Nee, o irmão Witness Lee, o irmão Don Juan, eles não são ícones para nós. Eles são simplesmente irmãos e eles sempre disseram, nós não somos pastor, não somos apóstolo, somos irmãos. E nos acostumaram a crer que somos irmãos de verdade. E eles deram sua vida pela verdade e nunca pediram glória para si, nunca. Não vão encontrar nenhum livro eles pedindo glória para si, senão sempre tudo para Cristo, tudo para Cristo. Então não faz mal ler a Watchman Nee, Witness Lee ou Don Juan, não vai fazer mal nenhum, não nos vai desviar,
porque estamos indo à fonte. Eles falam da fonte, desde a fonte, o que eles receberam do autor da Bíblia, eles explicam para o povo de Deus. E eu também me acostumei a isso. E o Senhor está me enriquecendo constantemente com mais declaração e esclarecimento de verdades bíblicas que não são fáceis de ser entendidas. O Senhor me revela mediante que eu aprendi a dialogar com o autor da Bíblia, aquele que solta por sua voz, por sua boca, palavra de vida. E no dia do juízo a sua palavra vai ser como uma espada de dois gumes, para matar, para destruir. Ou seja, tem dois gumes a espada de Deus, que é a palavra de Deus. E hoje é dia da paz, não da ira de Deus. Estamos vivendo o tempo da paz de Deus e não da ira de Deus. Que fique claro isso. Eu não prego esse falso evangelho que prega ira de Deus, ira de Deus, ira de Deus constantemente, mas para os outros, porque eles podem pecar. E quando peca um pastor, eles dão vergonha, porque saem para o público mundano confessar o que eles fizeram. É não ter vergonha na cara. Eles deviam buscar um bom conselheiro espiritual e contar em segredo o que ele fez, para ele ter o perdão de Deus e ser corrigido e ser sarado de toda a sua vida de engano. Mas viveram em engano. Eu sou presbiteriano e vou morrer presbiteriano. Eu sou batista e vou morrer batista. E morre mesmo como batista ou como presbiteriano. Todos os casos que na minha ministração, durante décadas da palavra de Deus, todos os casos que a mim me disseram, eu nasci na Assembleia de Deus, ninguém tira a mim dali. Eu vou viver toda a minha vida ali. Viveu até a morte ali, mas morreu em seguida. Porque Deus não pode trabalhar com ele se ele já se determina que esse é o limite dele e que ele escolhe esse curral e não quer saber de que Cristo o mude e o renove, o ilumine, e está teimando por ficar em algo que não foi criado por Cristo. Então Cristo tem todo o direito de dizer, bom, você já é salvo, eu vou te levar porque você não quer prosperar mais. E todos os casos que consultaram comigo foi assim. Deus falou com eles certamente e disse, olha, você já se determinou que não vai mudar mais, eu te levo. Houve um caso que até hoje falou comigo e o outro dia estava morrendo. Por quê? E estava são. Mas de repente deu um infarto e foi fulminante. Então, é muito séria essa coisa da salvação, meus irmãos. Muito séria. Aqui fala da nossa comum salvação. Se Jaime, ou Pedro, ou Maria, ou José, ou Roberto, qualquer um de vocês tem certeza da salvação, mas ficou estagnado ali, eu sou salvo, pronto. Eu vou aos domingos à igreja, eu toco violão, eu prego, eu ensino, eu sou fiel na limpeza do templo, eu faço tudo isso porque eu sou salvo. Mas ficou por aí mesmo e não cresce mais? Então você está traindo o Salvador. Por quê? Porque você não está contendendo ardentemente pela fé. Você tem que contender ardentemente pela fé, mesmo que se oponham a você, mesmo que o critiquem e digam a você, você está se preocupando à toa porque você já é salvo, pode ficar tranquilo que você vai para o céu. Não, meu querido, não, minha querida irmã. A piedade tem muito lucro que nos dar, muito. Mas temos que ter temor de Deus e parar de ser contendedor intelectual. A mim vai me ensinar que fiz teologia. Eu, 17 anos de pastor, 50 anos de pastor, a mim vão me ensinar.
O outro diz, eu quero saber se você crê no batismo de criança ou no batismo de adultos. Já vem com a espada afiada para discutir. Outro vem e diz, eu quero saber se o senhor considera tal político de Deus ou não é de Deus. Estão querendo contender, estão querendo briga. Então, lembre-se, a Bíblia contém 3 classes de contendedor, ou discutidor, ou briguento, por enfermidade, que a maioria brigam por enfermidades, são doentes mentais e espirituais. E também estão aqueles que contendem por intelectualidade, porque sabem ou presumem saber. Então, eles acham que eles vão fazer aquele jogo da mão assim, que um puxa para um lado e outro para outro, e eles vão ganhar. Estão seguros disso. Por quê? Porque ele estudou, porque ele tem livro, porque ele gosta muito da teologia, se aprofunda em tudo, e ele vai atacar alguém que ele presume que não tem base. E a base nossa não deve ser a teologia, senão o autor da Bíblia. Essa é a nossa base única e estável, uma base que nunca vai falhar, porque é o próprio Deus. E quando temos a Deus na base, como fundamento de nossos estudos da Bíblia, de nossa preparação para a pregação, para o ensino, para o compartilhar, para o aconselhamento, temos nossa base firme, que é Cristo, a rocha, e dela não saímos. Então temos vida que comunicar. E por isso que tem crente que não suporta a fala de uma pessoa que tem vida no falar. Não suporta. Por quê? Porque ele pode dizer, eu não gosto de política. Mas cutuca um pouquinho ele e você vai descobrir de que lado ele está. Ele está de um lado, por isso que ele não suporta política. Ele não gosta de política. Hipócrita. E eu digo com toda autoridade, porque eu estou dentro da palavra. Eu não prego comunismo, eu não prego liberalismo, eu não prego esquerdismo, eu não prego nada do mundo. Eu prego a verdade bíblica, que é a palavra que sai da boca de Deus. Isso é o que eu prego. Eu sou zeloso por isso. E assim me verão ser até o último suspiro da minha vida. Por quê? Porque minha firmeza não está em nenhuma promessa minha, em uma convicção minha, em uma prática de filosofia política ou religiosa minha, senão que está em Cristo a rocha. Como minha convicção, a minha certeza, a minha firmeza está nele, e eu não brinco com as coisas de Deus, constantemente eu estou com Cristo. Hoje foi um dia que até tive vontade de chorar. E o Espírito Santo me falava de algo que corrigia em mim. E eu pedi perdão para ele uma dúzia de vezes. Mas continuava com o coração pesado com aquilo. Mas quantos crentes dizem para você, eu não gosto do que você fala, assim que me desculpa, mas eu vou te bloquear. E bloqueia e festeja, feliz da vida. Me separei de um irmão. Por quê? Porque estou unido com um ímpio. Eu sou casado com um ímpio, casado espiritualmente. Amo andar com a impiedade, a iniquidade. E por isso tenho que terminar, ou estou terminando, em me divorciar da igreja, me separar dos irmãos. Os irmãos, terceiro nível de prioridade.
O que importa é que eu continue sendo de tal lado da política. Que triste, meus irmãos. Realmente é muito triste. E sabem por que vocês estão assim? Simplesmente porque não foram ensinados a lutar ardentemente pela fé. Quando citam este versículo, eles falam, claro, irmão, você deve estar entendendo que este versículo quer dizer que você luta ou contende ardentemente pela fé arminiana, pela fé calvinista, pela fé luterana. Não vai ir na onda de outra fé por aí. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está falando da fé como a palavra que sai da boca de Deus e como a verdade única e exclusiva. Isso é importante, meus irmãos. Eu vivo estudando isso. Vivo estudando constantemente. Ontem Deus me deu a visão de um mapa mental muito interessante, maravilhoso. Já está feito, já está pronto. Vai chegar uma hora, Deus vai abençoar, vai nos prosperar e vamos poder estender uma parede de 3 metros, meus cartazes, e vou mostrar dentro da palavra de Deus como o Senhor tem revelado a sua verdade, só porque eu amo falar com o autor da Bíblia. Eu amo tanto falar com ele, que ele me dá um monte de revelações a diário. Às vezes que sempre anda apressadinho, eu já sou salvo, eu vou ler um versículo aqui antes de ir ao trabalho, vou fazer uma oraçãozinha e pronto. Esses não têm futuro, lamentavelmente. Mas a palavra de Deus é também libertadora. Ela pode te libertar. Pode libertar a todos vocês que estão enganados. E claro que algum talvez me ouça e pare no caminho e não escute todo o vídeo dizendo que se crê ele pensar que eu estou enganado. Você é livre. Mas eu tenho que pregar a verdade. E quando eu prego a verdade, eu posso partir a qualquer momento que essa verdade vai ecoar em todo o Brasil e em outros países também. Porque a palavra de Deus, quando é pura e verdadeira, diz que o próprio Deus, como uma águia, leva em cima das suas asas. Essa palavra está lá em Josué capítulo 5. Ele leva essa palavra para longe. Então eu não me preocupo que você me siga ou não. Eu não me preocupo que você esteja de acordo comigo ou não. Não me preocupo que me corte a oferta que você sempre me dá. Não me preocupa nada disso. Porque eu estou preocupado em ser fiel com o Senhor. Fiel com o nosso Deus. Eu quero compartilhar profundamente este chamado de Deus a contender ardentemente pela fé. Não pela teologia, senão pela fé que liberta. Porque se estivéssemos no Brasil pregando a fé que liberta, não teríamos a hecatombe social e moral que houve há poucos tempos e de aí para aqui, para este tempo atual, que só se multiplicou. E ficou tão ruim, tão triste viver num país assim, que todo mundo só fala nisso. Inclusive eu. Quantos estamos, em alguma medida, nos contaminando e parece que temos que dar nossa opinião para consertar as coisas, senão as coisas não vão consertar. Mas o Espírito Santo trabalha em mim, assim como quer trabalhar em ti também. E ele vai me transformando e eu vou mudando. Não podem dizer que eu sou o Tito de ontem. Ninguém pode dizer isso. Porque eu vivo caminhando com o Espírito Santo. E ele me vive corrigindo todos os dias. E todos os dias estou mudando. Eu compartilho esta experiência
porque o ato de contender na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, são de três tipos, e eu expliquei, creio que expliquei bem, e meu apelo, e o apelo da própria palavra de Deus é: contenda ardentemente pela fé. Esqueça da sua intelectualidade, do que você sabe e defende como convicção. Esqueça de que você poderia ter a enfermidade de discutir. Coloque nas mãos de Deus isso. Diga: Senhor, se eu tinha essa enfermidade, por favor me cura. Por favor me liberta. Eu acho que sim tinha. E você pode dizer assim: onde eu tinha a oportunidade de falar, já queria discutir. E queria humilhar o outro. Essa enfermidade de contender. Mas que você possa, depois dessa palavra, ter consciência e compartilhar com outros. Nosso canal se especializa em falar a verdade exclusiva. Não queremos nada inventado pelo homem. Inclusive, quando gravamos algo acerca da política no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no mundo. Tudo tem um condimento da palavra de Deus e a base do Evangelho, quando eu prego essas coisas. Não são falações levianas, senão que é a palavra de Deus que cura e liberta. E ela é muito boa, porque vai dar lucro na sua vida, até naquilo que eu nem mencionei. E você vai ter experiência e vai dizer: meu Deus, o Tito me alertou, me avisou que a palavra dá muito lucro e que o lucro não está no saber intelectual, senão na fé, na obediência. E olha o que eu estou recebendo de Deus hoje. Você vai ter muitos testemunhos maravilhosos. Estamos aqui não para viver triste. Estamos aqui não para viver em briga. Estamos aqui não para viver fracassados, miseráveis. Estamos aqui para ter vida abundante e compartilhar essa vida com outros que assim desejem e sejam honestos. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém e amém.